A Justiça Silenciosa. Você já reparou no homem que está sempre na sombra de Monkey D. Garp? Um personagem que atravessou décadas dentro da história de One Piece, que sempre esteve presente em momentos chaves como o incidente de God Valley, que já cruzou o caminho de personagens lendários como Roger, Shebeck, Barba Branca e que mesmo assim permanece envolto em silêncio? Desde sua primeira aparição, ele parece ser só um coadjuvante, mas quanto mais você olha pra ele, mais percebe que alguma coisa não bate. Ele não é apenas um marinheiro qualquer, ele não é só o parceiro do Garp. Há algo escondido ali, e esse algo começa pelo seu próprio nome, que esconde um detalhe muito bizarro. Um dos segredos mais estranhos e provavelmente um dos mais subestimados de One Piece. Você conhece Bogard? Não, porque Bogard nunca existiu. É chocante, mas o nome dele nunca foi pronunciado em toda a história, nunca foi confirmado nos SBS, nunca apareceu oficialmente nos Vivricard ou em qualquer outro databook. É como se oficialmente ele não existisse, mas estivesse sempre no lugar certo, na hora certa, como a sombra de Monkey D. Garp. E quando você começa a ligar os pontos, o mistério cresce. A possível inspiração em um dos maiores atores do cinema clássico, conexões secretas com um país lendário e uma família extremamente renomada, ligações suspeitas com o próprio exército revolucionário e até uma provável participação na queda dos Piratas Rocks. Tudo isso na escuridão, sem jamais buscar os holofotes, sem discursos grandiosos, sem sequer revelar quem ele realmente é. Hoje, a gente vai seguir esse rastro silencioso e tentar entender o papel que esse homem pode ter desempenhado nas sombras da história. Um papel que talvez mude completamente a forma como você enxerga o Garp, o Dragon e até a própria linha do tempo de One Piece. O nome dele, pelo menos o nome que a gente acha que conhece, é Bogard. Mas a pergunta que fica é: esse nome é real ou só mais uma camada do enigma que envolve esse personagem? A figura conhecida como Bogard fez sua primeira aparição como braço direito de Monkey D. Garp na minissérie de história de capas A História de Koby e Helmeppo, iniciada no capítulo 92 de One Piece. Na época, sua presença parecia apenas de um coadjuvante silencioso, alguém que acompanhava o lendário vice-almirante em missões e se mantinha à sombra, sem buscar protagonismo, algo que até hoje, mais de 1000 capítulos depois, permanece semelhante. Contudo, com o passar dos anos, Bogard foi se tornando uma figura enigmática para os fãs. Sua raridade em aparições e o ar misterioso em torno de sua identidade e habilidades abriram espaço para inúmeras especulações. Desde teorias sobre o seu nível de poder até hipóteses sobre seu papel secreto na narrativa. Bogard no passado. O incidente de God Valley. Olha que interessante, um dos momentos mais reveladores sobre o personagem ocorreu no capítulo 1096, quando descobrimos que Bogard já atuava como parceiro do Garp 38 anos atrás, durante o incidente de God Valley. Esse detalhe, à primeira vista, pode parecer bobeira, simples, mas carrega um peso enorme. Para contextualizar, na época, Monkey D. Dragon, filho do Garp e futuro líder do exército revolucionário, tinha apenas 17 anos. Um de seus maiores pupilos, Kuzan, tinha só 11 anos de idade naquela época. Isso significa que Bogard possivelmente foi o primeiro aprendiz de Garp, antes mesmo de Dragon, Kuzan, Ace, Luffy e Koby. E considerando que todos esses outros pupilos do Garp se tornaram figuras absolutamente extraordinárias, Dragon, o homem mais procurado do mundo, Kuzan, ex-almirante e capitão titânico, Ace, o comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca, Luffy, o atual imperador do mar, e Koby, o jovem prodígio que é o futuro da marinha, é difícil imaginar que Bogard seja apenas um ninguém. Levando tudo isso em consideração, a gente precisa abrir nossos olhos para esse personagem. O mistério do nome. Durante a pesquisa para essa teoria surge um detalhe muito curioso. O nome Bogard nunca foi pronunciado ou oficialmente confirmado em nenhuma parte do mangá, seja em diálogos, no SBS, nos Vivricards ou em qualquer outro databook. Será acidental ou proposital?
Se for um caso pensado, essa ausência sugere que Bogard possa ser um apelido temporário, uma espécie de placeholder, de tapa-buraco que o Oda utiliza até decidir revelar a verdadeira identidade do personagem. E a gente só sabe que seu nome é Bogard porque isso foi revelado pra gente nos créditos do episódio 68 de One Piece. Origem do nome e referências cinematográficas. É provável que o nome Bogard seja inspirado no ator de Hollywood Humphrey Bogart, um ícone do cinema clássico que brilhou entre as décadas de 20 e 50, especialmente em filmes noir como Casablanca e High Sierra. Bogart interpretava frequentemente personagens com uma presença silenciosa, mas intimidadora, e que carregavam o peso da experiência e muita sagacidade. Embora Humphrey Bogart seja mais lembrado por filmes falados, seu estilo de atuação tinha raiz em um período que os filmes ainda mantinham forte influência do cinema mudo, com foco na expressão e também na postura. Essa possível inspiração se conecta a outro exemplo recente, o personagem Don Marlon, dos Piratas Rocks, claramente baseado em Marlon Brando, o eterno poderoso chefão. A partir dessa associação, é possível supor que Bogard tenha tido um confronto direto com Don Marlon durante o incidente de God Valley, talvez até sendo responsável por sua derrota. Isso justificaria tanto seu silêncio quanto seu porte de guerreiro experiente, alinhando-se à ideia de Oda criar personagens inspirados em astros do cinema que interpretaram figuras imponentes e marcantes. Ter revelado recentemente uma figura nos Piratas Rocks que é claramente criado nessas inspirações parece ter casado perfeitamente com o que o Bogard tem a oferecer. Então é possível que o Bogard também tenha sido uma figura não de tanto destaque óbvio como Roger ou como Garp, mas que tenha de alguma forma contribuído para o desmantelar dos Piratas Rocks. A gente sabe que eles eram uma tripulação que todo mundo tentava atrair todo mundo, então esse deve ter sido um dos motivos principais para a tripulação acabar e, claro, Rocks de Shebeck encontrar seu suposto fim lá no incidente de God Valley. Mas o Bogard, lutando contra Don Marlon, talvez contra outras figuras de peso naquele momento, pode ter sido alguém que contribuiu para o fim dessa lendária tripulação. A linha do tempo e possível origem. Se Bogard não for seu nome real, resta a pergunta: quem ele é de verdade? Para buscar respostas, podemos olhar para outro ponto importante do passado. Shimotsuki Kozaburou deixou o ano 55 anos atrás, acompanhado por 25 pessoas. Dessas, apenas 11 se estabeleceram permanentemente lá no East Blue, na Vila Shimotsuki, enquanto as outras 14 continuaram viajando pelo mundo. Então, isso significa que existem até 14 ramificações da família Shimotsuki espalhadas pelo globo, e possivelmente até 3 gerações dessas famílias desde a partida de Kozaburou. Não sabemos a idade exata de Bogard, mas se ele já era um adulto há 38 anos, isso o colocaria hoje na faixa dos 60 a 70 anos. Essa faixa etária é perfeitamente compatível com um descendente direto de Kozaburou, possivelmente nascido fora de Wano, mas carregando o legado da linhagem dos Shimotsuki. Quiçá, o Bogard pode até ter sido uma das 25 pessoas que saíram de Wano junto de Kozaburou, uma criança que escapou do país há 55 anos. Então o seu nome real, que não Bogard, pode estar perdido na história. Habilidades com a espada e a conexão com o Roronoa Zoro. Na própria minissérie do Kobe do Helmepo, vimos o quão impressionantes são as habilidades de Bogard com a espada. Apesar de todo o trejeito de um pistoleiro ou de um mafioso, Bogard é um exímio espadachim, algo digno de alguém de Wano. Ele estava pronto para sacar sua lâmina contra o Capitão Morgan, mas teve disciplina suficiente para esperar a ordem de Garp. Essa postura demonstra calma, controle emocional e obediência estratégica, que são qualidades de um espadachim veterano. Em outro momento, Bogard demonstrou velocidade e precisão excepcionais ao cortar as pistolas de Kobe em pedaços sem sequer arranhar o garoto. Isso não é apenas habilidade física, é um nível de controle sobre a lâmina que remete diretamente ao conceito de Ryo, fluxo de Haki, exatamente como ensinado por Koshiro ao jovem Zoro. O Bogard escolhe o que vai cortar. Inclusive, ele também se preparou para enfrentar o Zoro quando ouviu seus passos se aproximando. Considerando o nível de Zoro naquela época,
é plausível supor que o Bogard teria saído vitorioso. No entanto, Garp decidiu que o treino ficaria a cargo de Cobb e Helmeppo, deixando o confronto apenas no campo da especulação. Tudo isso reforça a possibilidade de Bogard ser um espadachim de alto nível, que também demonstra domínio do Ryo. E esse é um detalhe engraçado, mas quanto mais eu olho para o design do personagem, para essas roupas que mais se assemelham, a um detetive no ar, mais me parece que carregar uma espada não combina muito com ele, né? Causa certa estranheza, mas tá ali. Ele é composto dessa forma, e essa singularidade é algo que realmente chama a atenção. Será que existe um motivo para ser assim? O elo entre Garp e Dragon. Há outro ponto intrigante no meio dessa jornada. No capítulo 432, Garp revela a Luffy que soube do encontro entre ele e seu pai, Dragon. Mas como exatamente ele descobriu isso? Foi por meio de terceiros, ou o Garp mantém um canal de comunicação direto com o Dragon, apesar de estarem em lados opostos da lei, e isso não parece muito seguro para nenhum dos dois lados. Vamos então voltar ao capítulo 589. Vemos o navio dos revolucionários ancorado na vila Shimotsuki em um momento que coincide com o resgate do Sabo. Os revolucionários estavam ali para reabastecer e aparentemente já havia uma amizade pré-existente entre eles e a comunidade local, a comunidade no caso a vila Shimotsuki. Anos depois, no capítulo 1054, vemos a bandeira da família Shimotsuki hasteada durante uma celebração em honra ao Sabo, agora conhecido como Imperador das Chamas. Isso indica que os Shimotsuki são aliados importantes do exército revolucionário, eles têm ali alguma relação. Mais recentemente, no capítulo 1115, vemos novamente a presença dos revolucionários próximo aos Shimotsuki, reforçando mais uma vez essa relação. Então, essa sequência de eventos pode explicar como Garp consegue notícias sobre o Dragon. Bogard poderia ser esse elo de ligação, transmitindo informações entre pai e filho de forma discreta, exatamente como o personagem é vivendo nas sombras. Vale lembrar que o próprio Dragon já mencionou que fazia parte da Marinha, onde ali não encontrou nenhuma justiça. Então faz sentido que ele tenha tido contato com pessoas próximas de seu pai, o que faz com a conexão entre ele e Bogard se torne ainda mais provável. Bogard é um agente duplo? Se Bogard for realmente um descendente do Shimotsuki, é plausível que ele seja, na verdade, um agente infiltrado do exército revolucionário. Nesse cenário, ele serviria como um intermediário secreto entre Dragon e Garp, mantendo uma comunicação velada entre os dois, e talvez influenciando discretamente eventos-chave na história. Isso explicaria seu silêncio e postura discreta, essencial para quem vive uma vida dupla. A ausência oficial de seu nome, para evitar qualquer rastro documental. Sua habilidade com a espada, herança do sangue Shimotsuki e treinamento rigoroso. Sua lealdade inquestionável a Garp, não apenas como subordinado da Marinha, mas como ponte para algo muito maior. A justiça de Bogard. O que emerge dessa análise de Bogard é que ele não é apenas um coadjuvante aleatório na história de One Piece. Pelo contrário, ele pode ser uma das peças mais sutis e bem posicionadas no tabuleiro de Eiichiro Oda. Um homem com um passado ligado ao Wano, herdeiro de uma tradição lendária de espadachins, possivelmente com conexões diretas ao exército revolucionário e que, acima de tudo, mantém um papel ativo, porém invisível, nos grandes eventos que moldam o mundo. Seja qual for seu verdadeiro nome, Bogard encarna perfeitamente o título que podemos lhe atribuir: a Justiça Silenciosa. Ele não busca reconhecimento, não levanta voz, mas sua presença, seja ao lado de Garp, frente a inimigos ou nas sombras da política mundial, pode ter sido decisiva em momentos que nunca chegarão ao conhecimento do público. Talvez, quando sua verdadeira identidade for revelada, descobramos que Bogard sempre esteve no centro de uma intrincada teia de relações que unem Marinha, revolucionários e a herança dos samurais de Wano. E até esse momento chegar, ele permanecerá com aquilo que Oda mais gosta de criar, um personagem envolto em mistérios, cuja história ainda está esperando para ser contada. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Eu sou o Lipe e muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê, sem sombra de dúvidas, no próximo vídeo.
É isso, galera. Valeu!